Eu falei sobre o contato, sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não fiz aqui o culto para falar em línguas, mas falando com vocês a respeito da importância que existe nesse ato, né, de um relacionamento com o Espírito através da oração em línguas. Não é o único tipo de relacionamento, mas é uma das atitudes dentro do relacionamento que mais evidencia para a tua mente, para o teu coração, a presença, a realidade da existência e da habitação do Espírito. Primeiro porque a oração em línguas, ela digamos assim, ela está padronizada na Bíblia como uma evidência do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Porque a Bíblia nos mostra dois tipos de batismo, nos mostra o batismo no corpo de Cristo, que é um determinado momento lá que Jesus sopra nos discípulos, por exemplo, e eles recebem o Espírito Santo. Jesus disse, recebei o Espírito Santo. E nos mostra, posteriormente, dentro do mesmo contexto, Jesus disse, agora aguarde na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder é uma capacidade vindo sobre a igreja, sobre os filhos de Deus, para te favorecer agora na caminhada, para te ajudar na caminhada, né, nesse processo que nós passamos de transformação. Hoje, o que nós vivemos, o tipo de vida que cada um de nós vive, é o resultado da forma como nós escolhemos viver. É o resultado da forma como nós escolhemos viver. Então, se a gente for desalinhavar a costura que um dia iniciamos e ir para o início, vamos descobrir que tudo aconteceu a partir da nossa escolha interna. A partir do tipo de pensamento que nós processamos e desenvolvemos em cima desse pensamento atitudes. E você vai ver que hoje o que você vive é resultado, é o resultado de um pensamento inicial, de uma ideia inicial que foi dentro de você. Então, pensando dessa forma, a minha busca não é por uma transformação do fruto de amanhã, é por uma transformação da essência, hoje, da minha vida, do meu interior. Se eu sou transformado, eu passo a fazer escolhas diferentes. E quando eu sou transformado dentro desse processo de santificação, que ele vem por meio de uma renovação da mente, a gente gasta tempo aqui, fala de quase todas as mensagens nossas, está sempre entrando nesse contexto de renovação da mente. Ele vem por meio de uma renovação da mente. Quando a gente fala santificação, que é separado, a gente fala de uma forma de viver, porque renovação da mente, sem o entendimento de santificação, eu posso renovar minha mente, enxergar tudo da forma correta, mas aí eu passar a fazer escolhas que eu quero, mesmo com sabedoria. Eu posso usar a sabedoria para fazer as escolhas que eu quero e não as que Deus quer. Existem duas escolhas que você pode fazer numa situação. Você pode fazer duas escolhas sábias. Dentro dessas duas escolhas sábias, uma delas seria que Deus escolheria por você, a outra pode ser a que você próprio escolhe. Então, quando a gente fala de renovação da mente sem compreender santificação, que é alguém que foi separado, que entende que é separado para um propósito, e não para o seu próprio, mas para o propósito de Deus, você vai compreender que santificação é uma das áreas mais poderosas e ricas que a Bíblia apresenta dentro desse contexto de existência nesse mundo, para que por meio da igreja Deus possa se projetar para o mundo. Eu falei aqui outro dia sobre a administração, a graça, aleluia, meu Deus, obrigado, Henrique. Eu estou aqui falando, a mente está lá te ajudando com vocês. Eu digo, mas onde foi que eu errei? Né? Eu falei aqui sobre a graça reinando por meio da gente, mas como a graça vai reinar por meio de mim se eu não entregar as ferramentas para ela reinar? E as ferramentas para um governo, as ferramentas que Deus usa para processar a ideia dele aqui na terra, somos nós. Paulo diz, olha, não apresente mais os seus membros como instrumento de injustiça, mas apresente agora os seus membros como apresente a Deus como instrumentos de justiça. Ele está dizendo assim, deixa Deus usar o teu corpo para ele fazer o que ele quer fazer na terra. Isso é santificação.
Então eu devo falar bastante a palavra santo hoje aqui, porque é preciso, né? Para que vocês entendam e abrir aí essa questão da expressão do Espírito Santo, eu coloquei ali, né, santificação, processo de santificação pelo Espírito, porque é Ele quem está fazendo isso, é Ele quem faz isso. Eis aí a importância da gente trazer Ele sempre em evidência para o nosso dia a dia. Eu comentei aqui a semana passada que nesses 22, 23, 23, 20, sei lá, 23, 24 anos como cristão, eu tenho aprendido muito a valorizar a presença do Espírito Santo em todo e qualquer momento da minha vida, no dia a dia, no trânsito, no ônibus. É uma coisa que eu posso fazer a qualquer momento, porque orar em todo tempo. Paulo diz assim: oro, eu orarei com a mente, mas também orarei com o Espírito. Então, eu passo muito tempo de verdade aí orando em línguas. Tô na moto para cima e para baixo, tô ali orando em línguas. E na moto é bom porque você fecha o capacete e fica gritando em línguas, você se ouve, né? E é verdade. Orando e decorando, eu fico decorando salmos para ficar falando salmos, para ficar, sabe, proclamando e a importância, porque senão você não vai suportar. Aí alguém diz: por que uma pessoa passa é, está tantos anos dentro da igreja e as coisas vão acontecendo? Vai ver esse dia a dia, é um relacionamento interno. Né? É um relacionamento interno com Deus. Então, eu acho que isso eu acho, não, com certeza isso é para todos nós. Não é exclusivamente para uma ou outra pessoa, isso é para todos nós. É uma ferramenta de relacionamento, né, que Deus nos deu, para o relacionamento que Deus nos deu para que cresçamos em tudo, em todas as áreas. E isso vai fazer com que você prospere. Antes de entrar aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia, antes de entrar no texto, no slide, abra a sua Bíblia, só para você entender o quanto isso te traz. Aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, Timóteo 6, 1 Timóteo, capítulo 6. Na verdade, se eu falar somente Timóteo 6, já daria, porque o 2 Timóteo só tem 4 capítulos. 1 Timóteo, capítulo 6. Todo mundo encontra a partir do verso de número 3. Sabe, eu ontem, não, antes de ontem, eu estava andando com a Cláudia e eu passei numa rua, nós passamos numa rua de muitos barzinhos e tinha bastante gente sentada bebendo. E eu fiquei pensando: caramba, quanto tempo eu perdi da minha vida sentado num boteco. Quanto tempo, né? Eu falei: caramba, quanto tempo essas pessoas estão perdendo? Como é precioso o tempo. Gente, tempo é mais precioso do que dinheiro. Mais precioso do que dinheiro. Porque você não compra juventude. Não compra. Você não compra o tempo que gastou de cara virada com seu marido, com sua esposa, com seus pais, com seus filhos. Você não compra de volta isso, por mais que adquira dinheiro. Então, tempo é mais valoroso que dinheiro. E eu estava pensando, não só, olhei e só vi as pessoas, não estava julgando a situação delas, cada um ali poderia achar que estava descansando e tal. Mas quanto tempo eu perdi com isso, né? Às vezes sentar num boteco 2 horas da tarde, sair lá meia-noite, 1 hora da manhã, e até virar a noite jogando dominó, bebendo cerveja, e, sabe, esse tipo de coisa que eu gostava na época. E hoje eu peço a Deus tempo para poder ficar um tempo mais com Ele, aprender mais, estudar mais. Às vezes a gente senta para estudar, dali a pouco demorou 10 minutos, parece que passou 10 minutos, já acabou o dia, e o tempo está desesperadamente andando. Você olha, eu estava. Ontem a gente saiu, foi no aniversário da filhinha do Jackson. E ao ano passado nós fomos também, né?
no aniversário da menina e já passou um ano. Antes a Mar não estava casada, hoje a Mar está casada. Então ela não foi com a gente, né? Já estava na casa dela. Eu disse, caramba, ó. E eu lá na casa do Jacques estava lembrando da primeira vez que eu dei umas palmadinhas na Mar. E hoje já está casada. Então, eu falo, sabe por quê? Porque é preciso que cada um de vocês comece a rever os princípios de vocês. Como vocês estão vivendo a vida. O que vocês estão fazendo de fato com essa vida. Paulo diz em Coríntios, ele diz assim, ó, se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, porque quando você está vivendo agora, parece algo muito grande. Quando passa, você percebe que é um fragmento. Quando você está vivendo agora, meu Deus, tem 10 anos que eu estou assim, 5 anos que eu estou assim. Depois que passa, quando você tiver com 60, 70, 80 anos, você vai olhar para trás e dizer, meu Deus, como passou rápido. O salmista, Moisés, no Salmo 90, ele diz assim, a vida passa depressa. Né? O poeta português diz assim, a vida passa como um conto ligeiro. Davi disse, a vida é como a erva, como a flor que brota e logo se seca e cai. Quer dizer, é uma coisa que, olhando para frente, você parece que falta muito tempo. Olhando para trás, você vê que o tempo foi muito rápido. Então, tudo que nós temos é esse presente. O que eu estou fazendo com esse presente agora? O que você está fazendo? Quais são as suas decisões para o seu viver hoje? Não é? Quais são as suas decisões para viver hoje? Como eu estou fazendo com esse dia de hoje? Então, vamos ver aqui o que Paulo diz no capítulo 6. É só comentar rápido o texto, para vocês entenderem que quando eu falo de santificação, embora a ideia de santificação ela está muito mais apontando muito mais para o que o Espírito Santo está fazendo com a igreja para o futuro, que é preparando a igreja como a noiva para o encontro do noivo, não é? Aquele trabalho de purificação, de lavagem, de limpeza diária, tirando aquilo que não presta, aquilo que não faz parte da essência de Deus, para que ela se torne de fato a igreja, não é? Gloriosa, que vai se encontrar com o noivo no final, que aí sim tempo é irrelevante, fala de eternidade, né? Ele diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, verso 4, essa pessoa é enfatuado, não entende nada, né? É cheia de si mesmo, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. 5. E altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Para aí, olha o que ele diz. Ele diz, se alguém ensina uma doutrina que não está baseado na piedade, essa palavra piedade, que é eusebeia, que é contemplação e zelo pelas coisas santas, né? no caso de Deus. É um zelo, podemos dizer assim, que é um cuidado, um cerco com as coisas santas. Aí ele diz assim, olha, essas pessoas supõem que a piedade é fonte de lucro. Esse zelo, essa demonstração, esse aparente zelo pelas coisas santas, ele supõe que é fonte de lucro. Mas agora olha o verso 6. Ele diz assim, de fato, grande não é fonte de lucro. Grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Ele está dizendo o zelo pelas coisas santas, porque tem uma tradução, não me recordo agora, qualquer, não sei se é a King James, que usa a palavra piedade em algumas passagens, a piedade como santificação. Ele diz, de fato, piedade somado a contentamento, é grande, não é fonte de lucro, é grande fonte de lucro. Então, de fato, uma vida de santificação com contentamento, ou seja, essa palavra contentamento é uma pessoa realizada. Uma pessoa realizada. Eu não estou usando a piedade para colher benefícios materiais. Como ele disse, pessoas que fazem isso, achando que a piedade é fonte de lucro. Na verdade, elas estão tentando levar pessoas, tirar de pessoas usufruindo desse benefício. Ele diz, de fato, a piedade
o zelo, a contemplação das coisas santas, a contemplação de Deus, o zelo pelas coisas divinas, é fonte de lucro quando ela está acompanhada com contentamento, satisfação. O que eu estou fazendo não é pelo que Deus pode me dar, o que eu estou fazendo é por quem Ele é. E, para mim, o fim é uma vida de adoração e de contemplação e de louvor a Deus. Pronto. Esse é o meu fim. Agora, Deus vai usar os meios dele para me manter nessa posição. E aí Deus vai abençoar. Ele disse, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, para você entender que uma vida de dedicação e de entrega a Deus vai te trazer, não apenas nessa vida, mas na vida eterna, grandes e maravilhosas bênçãos. Diga graças a Deus por isso. Só para vocês entenderem porque eu trouxe esse texto, que às vezes a pessoa diz, mas pastor, pastor não fala de bênção, não fala de prosperidade. Eu estou começando, preste atenção que eu tenho falado aqui muito pouco sobre dinheiro na igreja. Muito pouco. Aliás, pretendo mais para frente de novo pegar o Jackson aqui, que trabalha com essa parte de recursos aí, de dinheiro e administrar, para trazer de administração, para trazer novamente aí o ensino sobre administração, para quem quiser aprender um pouco como administrar, não é? Mas nós vamos passar aí alguns dias falando sobre esse processo de santificação, tanto na parte interna, quanto na parte externa. Como você está consagrando aí a sua vida, não é? Me mostre uma pessoa que é fiel no pouco, eu te mostro uma pessoa que vai ser colocada no muito. Agora me mostre uma pessoa que não é fiel no pouco e eu te mostro uma pessoa que jamais vai chegar no muito. Me mostre uma pessoa que é fiel nas riquezas corruptíveis, que passa, e eu te mostro uma pessoa que será colocada em riquezas incorruptíveis. E me mostre uma pessoa que não consegue ser fiel nas coisas que passam, e eu te mostro uma pessoa que jamais vai ser fiel nas coisas que permanecem. Então, às vezes, quando as pessoas falam de, mas tem que cuidar de dízimo, tem que cuidar da igreja, dízimo não é dar, não é, seja dízimo, seja oferta, não é dar, é você se envolver no que Deus está fazendo. Então, quando a gente fala disso, e aí entra todo o contexto de uma administração da sua casa, de administração da sua vida, alguém que atribui a Deus, foi Deus que me deu esse carro, mas não cuida, foi Deus que me deu essa casa, mas não cuida, me mostra uma pessoa que é infiel nisso, eu te mostro uma pessoa que vai ser colocada na miséria. É relacionamento. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Quando Jesus multiplica os pães, a Bíblia diz que depois do povo ter administrado a multiplicação para toda a multidão, Jesus disse agora, faça o quê? Alguém lembra? Dentro desse contexto? Juntai tudo. Tudo que sobrou. Juntai tudo que sobrou. O que eu entendo? Eu entendo que há um princípio de administração, há um princípio de quebra de desperdício. É importante que a gente compreenda isso, que santificação não é apenas o que acontece dentro de mim, é o fruto do que acontece dentro de mim, que começa a se manifestar para o lado de fora. Pode tirar, Henrique. Pode tirar. Vamos aí. Deixa eu voltar. Aí, obrigado, Henrique. Pela melhoria. Sou eu, estou aprendendo. A Marcela pediu para fazer o meu slide, eu disse, não vou mandar não, vou fazer o que eu quero aprender. Tem umas novidades que eu estou colocando de vez em quando. Não seremos mais justos diante de Deus à medida que o tempo passa, mas seremos mais santos. Preste atenção. Você não será mais justo diante de Deus à medida que o tempo passa. Você nunca será mais justo para Deus do que você o é no dia em que recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, dia que você nasceu de novo. Não será mais. Pastor, daqui a 50 anos, dentro da igreja, se eu não faltar um culto, se eu estiver aqui, se eu ler a Bíblia 200 vezes, se eu fizer 4 horas de oração, eu não vou ser mais justo, não. Você é justo no contexto do que é ser justo. Mais santo, você será mais santo. Porque justo é algo que está selado, patenteado diante da presença de Deus. Mas santo é algo que está manifestado aqui na terra.
Ninguém precisa viver, olha só, no sentido prático, viver santidade no céu, porque lá tudo é. Existe, santidade é uma existência, mas aqui é necessário, né? Então quero desmistificar um pouquinho a palavra santo, ficar um pouquinho batendo disso, então você entenda isso, né? Eu vou andar bem devagarinho, não tem problema, se não acabar esses slides, eu vou ficar emendando slides até chegarmos no final. Santo, a palavra santo, na Bíblia, significa agios, né? Sagrado ou santo, separado por ou para Deus. Então, sempre que se refere à palavra santo na Bíblia, no sentido de falando a respeito do povo, está falando de um povo, de alguém separado para Deus. Não é separado de, né? No sentido de separado do mundo para viver separado, mas separado para Deus, para atuar no mundo como alguém separado. Eu usei aqui um tempo atrás a comparação você coloca pega um balde de água e joga uma porção de óleo dentro da água e você fica olhando, o óleo não vai se misturar com a água, embora ele esteja dentro da água. Ele não se mistura. Você pode pegar o óleo, colocar água no liquidificador e bater, 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 e você vai ver que a água assume uma coloração do óleo, né? E você deixa encostado, acontece o decantamento, e o óleo volta a se reunir, mesmo contaminado, ele tem a força ainda de se reunir, de se reaproximar. Agora um pouco contaminado, mas ele vai se reaproximar e você vai conseguir ainda identificar o óleo dentro da água. Isso a gente tem essa evidência, a gente tem até em motores de carro, quando o óleo cai lá dentro, que deixa um tempo encostado, mesmo depois de ter funcionado por dias e sofrido altas temperaturas, quando você deixa lá paradinho, você consegue te separar a água e deixar apenas o óleo. Então, santo, sagrado é alguém separado para Deus, pessoas que foram separadas para Deus. Então, isso aconteceu em tua vida, no teu espírito, e é projetado agora para o lado de fora. Qual é o propósito final de Deus? É te tornar totalmente. Esse é o propósito final. É te tornar totalmente por fora o que você é por dentro. Olha que benção. Vocês já pensaram nisso? Nova criatura? As pessoas verem você. Hoje a gente já tem esse testemunho, eu acredito que muitos de vocês já têm esse testemunho, de as pessoas verem você com um rosto diferente, com uma face diferente em alguns dias. Aqueles dias que você está se sentindo legal, está se sentindo tranquilo, está se sentindo em paz com Deus, em paz com você mesmo, em paz com a vida. Aqueles dias que parece que os problemas eles não conseguiram penetrar, os combates não conseguiram penetrar, e você ficou um pouco zen, sabe? E as pessoas dizem, não, hoje você está brilhando, hoje você está bonito. As pessoas não conseguem enxergar o você terreno, você natural, elas conseguem enxergar alguma coisa do espiritual, uma projeção que passa além do véu, né? Consegue projetar uma luz que dá para ver alguma coisa, tem alguma coisa aí dentro. Então, isso é o que Deus quer que aconteça, só que não de vez em quando. Não, às vezes, numa manhã ou numa tarde. E se você prestar atenção, se vocês já passaram por alguns desses momentos, você vai ver que isso não aconteceu porque você ficou feliz de ter recebido um bom dinheiro ou ficou feliz de ter recebido um elogio. Simplesmente, de uma hora para outra, você teve um momento desse. Um momento desse aconteceu e você viu, cara, como é que eu retomo esse momento? Como é que eu trago de volta esse momento? Onde parece que eu entrei no mundo zen, onde parece que eu entrei num ambiente saudável, um ambiente gostoso, onde as preocupações não tiveram poder sobre mim. E pelo fato de eu não ter permitido que o meu coração mergulhasse nessas preocupações, ou seja, para o meu coração ter ficado guardado, e eu acho legal, porque não foi o que eu permiti, mas foi o que aconteceu. Isso é muito legal nós entendermos isso, não é o que você permite, mas é o que acontece. Paulo diz, olha, se você estiver preocupado, não ande com preocupação. Antes, apresente todas as suas preocupações a Deus, e ele diz assim, fazendo assim, Deus guardará a tua mente e o teu coração. Então está dizendo que algo que acontece não propositadamente, num determinado momento onde eu escolho acontecer. Por isso que processo de santificação, ele é resultado de um contato, de um relacionamento.
porque é algo que vai acontecer gradativamente por uma ação do Espírito, não por uma ação minha. Então não é porque você ganhou na lota, porque você foi feliz, ou porque eu tive uma boa noite no meu casamento, ou eu tive um bom passeio com os meus filhos, ou sei lá, não, não, não. É algo que acontece, acontece. Então isso é resultado de algo anterior, ou de uma própria expressão de Deus, dizendo, cara, é isso aqui que eu quero para você. Eu não quero que você viva baseado na alegria que esse mundo pode lhe propor, que você só brilhe quando o mundo lhe propor alegria. Pensa. Se só brilha quando o mundo lhe propõe uma alegria. Ah, hoje eu tive um aumento de salário. Né? Aí quando acaba aquele sorrisinho, e você descobre, cara, graças a Deus veio o aumento de salário, porque tem tanta coisa para pagar. É verdade. Você já percebeu que, não vou usar 100% aqui para não exagerar, para não ser pecador, mas 99,9% dos seres humanos vivem acima do seu padrão. E os extras, na grande maioria das vezes, produz uma alegria momentânea porque eles esquecem que o padrão está acima daquilo que chegou, da forma como eles viviam. O significado técnico da palavra santo é diferente do mundo, distinto, outro. Ou prático. É diferente do mundo, distinto, é outro. E eu vou falar outro com relação àquele anterior. Então, como você se comportava dentro de determinada situação? Assim. Agora eu sou outro. Como eu vivi essa vida? Assim. Agora eu sou outro. É isso aí. Distinto, diferente. Alguém que não reage mais como reagia. Alguém que não se move mais como se movia. Alguém que não se deixa mais dominar. Paulo diz, agora que vocês estão mortos com Jesus, não se deixe mais dominar. Então, a palavra santo é outro. É outra pessoa. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento, não iremos lá, sobre Davi, sobre Saul, sobre Davi, sobre Saul, sobre Davi, posteriormente, sobre os dois, que o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram transformados em outra pessoa. Outro homem. Então eu quero dizer para vocês que se você identifica em tua vida coisas que você próprio não concorda, que acha que deveria se livrar, porque tem sido algo muito ruim para os teus relacionamentos, para o teu dia a dia, para a tua vida profissional, para os teus ganhos, você deveria fazer mais ou menos um tipo de oração assim, Senhor, eu quero ser aquele outro. Aquele que concorda com o seu pensamento, que vive dentro dessas atitudes, dentro dessas situações, eu quero agir de acordo com a nova criatura, o santo. Travou. Foi Joe? Não, foi aí. Pronto. Disse Jesus, eles não são do mundo como eu não sou. Jesus disse isso na oração do capítulo 17 de João. Eles não são do mundo como eu não sou. Então, de fato, aconteceu alguma coisa dentro da gente que nos tornou outros, ou outro. Você é outra pessoa, você é santo. E você vai ver que Deus, os evangelhos, os livros, a Bíblia, né, o Novo Testamento, está sempre se relacionando para os santos, os santos. Então, diante de Deus, Deus já te vê como santo, isso é legal, mas na prática você está desenvolvendo esse processo de santificação, aprendendo a como viver esse processo de santificação. Então, existe aí uma grande possibilidade que antes de você morrer, você olhe para trás e não se reconheça. Talvez alguns de vocês já esteja acontecendo isso. Cara, eu já vi gente dizer assim, tô ficando mole. Né? O tô ficando velho é natural. Agora, tô ficando mole é bom. Porque eu tô ficando velho, todos nós vamos ficar. Né? E eu espero que todos nós também olhem dessa forma. Somos outros. O oposto de santo, o contrário,
que quer empurrar o santo para baixo. Pensei agora igual o Gui, agora fiquei pensando. Profano. O que significa profano? É bebelos, né? A palavra ali no nosso português. Permitido ser pisado, que vem da palavra belos. Um limiar, uma soleira de um prédio, um lugar não exclusivo. Então, o que é algo profano? É algo que não é exclusivo, não pertence exclusivamente a alguém, mas é profanado por qualquer um. É o lugar onde qualquer um põe a mão. Isso é profano. Quando é que uma mulher profana ou um homem, um casal, ambos profanam o casamento? Quando o marido não vive exclusivamente para a esposa e a esposa não vive exclusivamente para o marido. Está profanando o relacionamento. Esse é o oposto de santo. Então, pastor, qual é a ideia de Deus para casamento? Tudo parte do nosso relacionamento com Deus. Nós temos a fonte, a essência e todos os nossos valores firmados no que Deus pensa. Então, não precisamos de um assunto profundo, uma dedicação e uma busca profunda e elevada para descobrir o que é um casamento santo. Mas poderia dizer, por exemplo, no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, se não me falha a memória, lá por perto do verso também 3 ou 4, 5 ou 6, né? Pedro diz assim, é legal isso aí, né, Henrique? Henrique esses dias falou, ficou um tempão sem querer falar para mim, porque para a Cláudia não ouvir. Primeiro, é 2 Pedro 3, né? Deixa eu ver, gente, eu vou ver, se for. Não, não é não, mas deixa eu ver se é o 1 Pedro. O 1 Pedro, capítulo 3, o verso de número 7. O verso número 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa esposa, vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque ela e você são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso é muito complicado. Complicado, filho. Henrique, volta e meia a gente conversava sobre esse assunto, quando a Cláudia chegava e dizia, pastor, para ela não usar isso aí. Mas é isso aí, ó. O que é viver uma vida santa no casamento? É viver segundo os padrões de Deus, princípios de Deus. Uns cabeçudos chegou para Jesus um dia e perguntou assim, Senhor, Moisés deu carta de divórcio. E que o Senhor diz isso? Jesus disse, Moisés deu carta de divórcio porque vocês são cabeçudos, corações duros. É por isso que ele deu. Mas no princípio não era assim. No começo, Deus não pensou assim. Pode voltar, Henrique, pode ir. Profano, local por onde muitos têm liberdade para passar ou pisar. É todo mundo, né? Estou ficando. Fiquei hoje com 4 essa noite. Profanou o caminho, misericórdia. Por que está travando, Henrique? Eita, agora foi demais. Malaquias 3,17, olha o que Deus diz para o povo, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Sim, propriedade minha, eu peguei essa tradução da King James, King James inglesa, né? Que não sei, tem algumas coisas que é diferente da nossa. Mas eu queria pegar essa palavra aí, propriedade minha. Tem uma tradução que diz propriedade exclusiva, outra tradução diz propriedade particular, outra tradução diz tesouro particular. Tudo tem o mesmo sentido, mas eu quis essa propriedade por causa do contexto que a gente vai falar mais para frente, né? Propriedade minha. No dia em que eu fizer, e poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que eu serve. Eles serão meus, diz o Senhor, sim, propriedade minha. Porque a Bíblia diz que Jesus nos comprou para Deus, pelo sangue dele. Comprou a sua vida, você pertence a Jesus, você é propriedade dele. Lá o profeta Zacarias, se não me falha a memória, diz que Deus te guarda como a menina dos olhos. Gente, é muito legal.
né? Porque eu, por muitos anos, eu tive uma ideia sobre aquele verso, dizendo que Deus me guarda quando a menina dos olhos. E eu pensava, cara, alguém tenta tocar no teu olho e você imediatamente protege, né? Você fecha o olho, ninguém consegue tocar nessa parte interna do seu olho. Mas a grande realidade, o verso lá, a expressão do verso, não é que ele te protege como a menina dos olhos. Ele diz assim, você está diante de mim tão perto que você é visto dentro de mim através do reflexo do meu olhar. Tão perto que nós estamos. Então, de fato, ele te guarda. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor... Eu peguei certo, deixa eu só voltar aqui, gente. É isso. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Presta atenção, Paulo aqui não está fazendo distinção no sentido de valor maior e menor de pecado. Ele diz que quem peca fora do corpo, peca. Quem peca dentro do corpo, peca. Ele está falando isso. Ele não está dizendo assim, ó, alguém pecou mais ou pecou menos. Pecado é pecado. Não é? Pecado é pecado. Obrigado, Henrique. Mas, quando ele fala sobre o pecar contra o corpo, ele está dizendo sobre uma profanação do templo. E quando se refere na linguagem de relacionamento com o templo, ele está dizendo é do templo, é de dentro do templo, que procede todas as fontes da vida. Ele diz, todas as edificações, todas as construções, todos os processos de sucesso ou de vitória ou de derrota vão proceder do templo. Ele diz, se você pecar contra o templo, é por isso que ele diz, quem peca exteriormente, peca. Mas quem peca contra o corpo, profana o lugar onde o Espírito Santo habita. A expressão do Espírito. Provérbios 4, 23 vai dizer assim para a gente, né? Sobretudo, definindo sobre tudo que você deve guardar. Guarde o quê? O seu coração, porque é dele que procede ou que fluem as fontes da vida. Lá em Ezequiel 48, 48, ele fala sobre um rio de água viva que sai do trono, que sai de dentro do templo, numa determinada direção. Então ele está dizendo, cara, se você é a habitação do Espírito Santo, seu corpo é a habitação do Espírito Santo, se você pecar contra o seu corpo, ou seja, se unir com um outro que possa comandar o seu corpo, você está permitindo que um outro comando entre, e o que vai acontecer com você é agora um desencadear de derrota posteriormente nas suas escolhas. A palavra santuário, que ele diz, não sabeis que o seu corpo é santuário? Santuário é lugar de habitação e manifestação. Então, onde o Espírito Santo habita, ele quer exclusividade. Isso é natural, né? Natural. 2 Coríntios 6,15. E que concórdia há entre Cristo, vou me lembrar na próxima, há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aí está falando do jugo, Paulo vem falando sobre o jugo desigual, que é aquele relacionamento de cristão com não cristão, de, sei lá, de sociedade de um cristão com um não cristão. Fala tanto de relacionamento conjugal quanto de sociedade. Ele fala sobre a importância de você pensar de novo e pensar de novo. Ele diz assim, olha, que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Olha essa palavra parte, ela está grifada, ela tem um motivo porque está grifada. A palavra parte, que é a palavra grega meris, é uma parte, uma porção, divisão de território. Ser santo significa ser distinto, diferente do mundo no mundo. Ele está dizendo que parte, como você pode ceder um território que não é seu para outra administração.
É a palavra meris. Como você pode ceder? Por isso que ele diz assim, que parte há entre o crente e o não crente? Se você não se pertence mais, como é que você pode agora entregar o que não é seu? Imagine agora que a gente tem a Amazônia, não é? Pertence ao Brasil, e aí vem sei lá, o morador lá da Amazônia mesmo, corta um pedaço lá, passa uma cerca e entrega para o Paraguai. Cara, mas não é seu. Território não te pertence. Como é que você dá o que não é seu? É isso que ele diz. É uma porção, divisão, como uma divisão de território. Então ele diz assim, que concórdia, que parte tem o santo com o crente, com o infiel? Como vivermos a santificação de modo que nosso crescimento diário glorifique a Deus? Aí é uma pergunta, porque santificação não é algo que eu pratico pela minha própria força, não é? 1 Coríntios 30, Paulo diz assim, mas vocês são de Deus, né? Em Jesus Cristo, o qual, para você e para mim, para nós, ele foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Olha só. É legal porque diante de Deus nós já somos justos, no que diz, no que nos qualifica como justo, diante de Deus já somos. Já somos, porque ele foi feito, Jesus foi feito justiça por nós. Foi feito redenção, nós fomos resgatados, né, das trevas por nós, então nós estamos diante de Deus, nós já estamos assentados com ele, mas santificação é um abraço que eu dou em Jesus e permaneço abraçado com ele na minha jornada. Esse processo de santificação é o processo onde eu vou me tornando igual a ele no decorrer do tempo. Assim como eu aceito a questão da justiça, eu aceito a questão da redenção, eu aceito a questão da sabedoria, eu preciso viver a questão da santificação, porque ele foi feito de santificação. E agora, por meio dele, você foi inserido em Jesus, você foi colocado nele. Por meio de uma vida com ele, essa santificação vai acontecendo em tua vida. Aí, o expurgar do velho para o viver o novo. Existe infinitas direções, iluminações e fluires de Deus para ser liberado através dos filhos dele, mas é preciso que esses filhos tenham um funcionamento segundo o funcionamento de Jesus. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores as farão. Você não ouve dizer que os 12 apóstolos fizeram as mesmas coisas. Ah, pastor, mas por que quis seguir um caminho? É porque então descobriram como morreram os outros apóstolos. Existe aí algumas coisas, alguns estilos de vidas que somos nós que escolhemos como viver. Posicionalmente diante de Deus já somos justos e santos. Mas na prática, diariamente estamos desenvolvendo a santidade através do relacionamento com quem foi feita a santificação por nós. Posicionalmente você já é, não é? As cartas são enviadas para os santos. Mas na prática você está desenvolvendo isso no teu dia a dia através de um relacionamento com Jesus. Quando a gente fala aqui de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, a gente está falando exatamente desse processo onde você vai se tornando igual a ele. Hebreus 10, 14 diz assim, porque por meio de um único sacrifício, aquele que Jesus apresentou, ele aperfeiçoou para sempre, ele aperfeiçoou, presta atenção, para sempre os que estão sendo santificados. Por meio de um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão vivendo isso, sendo transformados. Não somos capazes de viver a santificação baseados em nossa própria força. Não vai funcionar de jeito nenhum. Romanos 7,4 diz assim, olha, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Olha só, heteros, essa palavra outro, alguém diferente. Não ao mesmo. Portanto, se eu pertenço a outro, se eu vivo, fui mandado para uma nova forma de viver, se eu fui transformado, se eu pertenço a heteros, outro de um modelo diferente. Quando você fala tem halos, a palavra grega halos, que é outro da mesma espécie, ou seja, eu tenho uma laranja e pego outra laranja, isso é halos. Não é? Mas quando eu tenho uma laranja e pego
outra fruta, isso é heteros, é outra de espécie diferente. Eu pego uma banana. Então, são espécies diferentes. Essa palavra outra é, vocês foram mudados da vossa maneira de viver, foram tirados para pertencer a outro, não é? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Essa palavra frutos aí é viver de forma diferente, de acordo agora com o pensamento de Deus e não mais com aquele antigo pensamento legalista. Quando muda a natureza, muda a frutificação, é natural. Você trocou, tinha laranja plantada aqui, plantou limão, vai dar limão. Vai dar limão. Então, pastor, eu posso viver externamente o que Deus pensa internamente, uma vida real, justa e perfeita na prática da justiça? Não só pode, como deve. E isso é um processo que vai acontecendo de acordo com o seu relacionamento. Maior intensidade no relacionamento, maior fluir dessa nova vida. Eu quero só pegar aqui uma passagem, não vou. Depois eu volto aqui. Eu errei aqui, Henrique. Errei. Está travado aí. Isso. Pronto, essa passagem aqui, para a gente fechar. Relacionamento é ferramenta indispensável e indiscutível para a santificação. Entendermos isso, que relacionamento é ferramenta indispensável e indiscutível. Pastor, eu quero ter uma vida de sucesso, de vitória, baseada na palavra, que as promessas aconteçam. Gente, é algo indiscutível. Só acontece por meio de relacionamento. Diferente disso, não vai acontecer. Você quer que barreiras se quebrem, que Deus flua, relacionamento. É no movimento do rotor com a bobina que é produzido o campo magnético, onde se extrai a energia para a iluminação do exterior. Talvez você não entenda muito a linguagem que eu coloquei aqui, né? Mas o que é rotor? Sabe, vocês têm lá um gerador de energia, tem uma bobina, um campo magnético, uma bobina de fio, vários fios, não é? Vamos imaginar que esse copo aqui é a bobina, vários fios trançados aqui. Dentro se coloca uma pecinha chamada rotor. Esse rotor ele gira, ele fica girando. Quando ele aumenta a velocidade, ele produz um campo magnético nesse espaço. Esse campo magnético agora é canalizado para um outro lugar, não é? Um retificador. Esse retificador agora libera isso como energia que vai iluminar tudo em volta. Então, lá dentro está acontecendo alguma coisa que está iluminando o lado de fora. Então, é no movimento do rotor, é nesse contato, nesse relacionamento seu com o Espírito Santo, que vai produzir essa energia que ilumina o teu exterior. É nesse contato. Quanto mais você é real, autêntico e encegueirado, como diz o nordestino, nesse relacionamento, mais brilho, mais manifestação para o exterior. Pastor, mas eu tenho um rotor lá em casa tem uma bombinha que está parada lá, gente, tem um rotor e tem um campo, mas nada funciona, e está assim a vida do cristão. Tantas bênçãos para ser vivida, tanta glória para acontecer, tanta iluminação que Deus quer, mas está tanto o Espírito Santo parado, esperando uma reação do rotor, quanto o próprio rotor. Então nada vai acontecer. É como ter um motor guardado que não está ligado em nada. É isso aí, ó, no movimento, no contato de rotor e bobina, não é? Que vai produzir esse campo magnético. Ele diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você pede ou pensa. Como? De acordo com o poder dele que opera através da sua vida. Aleluia, diga graças a Deus. Não vou continuar não, tem muita coisa aí. Dá uma salva de palmas para Jesus.